Olá, mais uma aula do curso de Teledramaturgia. Meu nome é José Vitor Hack e hoje nós vamos discutir os gêneros na teledramaturgia, os tipos de programa que a teledramaturgia nos oferece. Temos o teleteatro, que é o teatro levado à televisão. Temos a telenovela, que todos nós conhecemos, sabemos como ela funciona. Temos a série, também é um gênero bem familiar a todos nós. Temos a minissérie, que é uma telenovela bem curtinha, e temos os unitários, os programas de uma história que se resolve num dia só. Tudo isso no Brasil começou no rádio. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. É necessário mencionar o rádio nessa nossa abordagem do tema dos gêneros, porque quando a TV Tupi foi inaugurada, você está vendo aí nas imagens, o Assis Chateaubriand, dono da TV Tupi, lançador da televisão no nosso país, a partir de São Paulo, quando a TV foi inaugurada, ela importou formatos, gêneros de programas de dramaturgia que já existiam no rádio. Esses gêneros que eu mencionei no começo da aula, falando sobre teleteatro, telenovela, série, minissérie, unitário, tudo isso já era feito pelo rádio. A televisão pegou esses gêneros, dividiu de maneira mais, digamos, clara. Eles são claramente diferenciados uns dos outros quando chegam à televisão e eles passam a atender a expectativa do público e também dos patrocinadores, obviamente. A telenovela cumpre uma função, a série outra, a minissérie outra e por aí vai. Cada um desses gêneros de programa, conforme a televisão foi avançando e até hoje, cada gênero de programa cumpre uma função e tem uma razão de ser. Os formatos radiofônicos foram praticamente transpostos para a linguagem da televisão. Continuaram os mesmos. Seriado, série, novela, os unitários, como eu disse, em datas especiais. Por exemplo, o rádio tinha o hábito de fazer um unitário na Sexta-feira Santa, contando a Paixão de Cristo, ou no dia de Natal, falando sobre as lendas que envolvem o Natal, e por aí vai. Cada dia especial da programação radiofônica tinha um unitário para comemorar a data. A televisão, no seu começo, também era assim. A televisão ficou calcada muito nos unitários e no teleteatro, que é, como eu acabei de dizer, uma transposição da linguagem do rádio-teatro. Uma coisa muito importante, um texto para ser lido é uma coisa, agora escrever um texto para ser visto, para ser interpretado em frente às câmeras, é completamente diferente. Portanto, quando a gente diz que a televisão inventou uma linguagem própria, se apropriando da linguagem radiofônica, dos conhecimentos teatrais, do maquinário técnico disponível, e no caso das séries, com grande influência do cinema, já que o cinema também tinha seriados, não é só a televisão que mexia com essa linguagem, a televisão acabou criando esse caldo de cultura que gerou um formato próprio, uma linguagem única, necessária para que ela alcançasse o sucesso que ela tem até hoje. Bom, então vamos conceituar esses formatos. Teleteatro, uma história única, com princípio, meio e fim apresentados no mesmo episódio, pode ter plateia ou não, pode ter gravações externas ou não, pode até ser ao vivo. É o formato original da teledramaturgia brasileira, foi o primeiro formato adotado por ser mais simples de ser feito, né? Bastava na época um teatro, um elenco ensaiado, com texto decorado, voilá, você tinha um teleteatro pronto para ir para o ar. É um formato que pode ser caro, pode não ser, tende a ser caro, porque você tem que mudar cenários e figurinos a cada episódio, mas que eu tenho a impressão que faz muita falta na televisão.
Se nós tivéssemos mais teleteatros, os outros formatos ganhariam com isso. Quando eu falo em ganho, é óbvio, eu estou falando do ponto de vista artístico. Telenovela. Telenovela é a praia do brasileiro, é o que nós fazemos de melhor, é o que nós fazemos há mais tempo, com mais qualidade, é o produto cultural mais relevante do país no que se refere a audiovisual. A telenovela tem uma duração específica? Não. Acima de 2 capítulos, se tiver um gancho entre eles, é uma novela. Como eu já disse, a novela exige, isso é uma herança do folhetim escrito, exige um gancho de um capítulo para o outro e é necessária a expectativa para que a pessoa volte no dia seguinte para ver o que está acontecendo nessa história. A novela não tem uma duração específica, como eu disse, ela pode ser longuíssima, indefinida, até muito curta, com 3, 4 capítulos. A novela é um produto muito caro. Um dos dificultadores para que mais gente escreva novela é a falta de confiança que uma emissora tem em investir milhões de dólares num produto comandado por uma pessoa inexperiente. Se não, vejamos, nós precisamos ter vários estúdios, precisamos de uma cidade cenográfica, fazemos gravações externas, muitas vezes até fora do Brasil. Eu tenho que contratar diretores, iluminadores, maquiadores, figurinistas, profissionais de toda a ordem. Alimentar essas pessoas, pagar o salário, plano de saúde, contratar 60, 70 atores, produzir figurinos para eles, construir cenários. É caríssimo, é muito dinheiro. Bom, se é tão caro assim, como é que as emissoras insistem em produzir novelas? É um investimento caríssimo, é um investimento alto que se paga. Se eu tenho uma telenovela, eu invisto X milhões de reais nela e com 60 capítulos eu recuperei o meu investimento, vendendo publicidade para essa telenovela, tudo que eu fizer dos 60 capítulos em diante é lucro. Eu estou usando 60 capítulos como figura de linguagem, como um exemplo. Cada investimento se paga numa determinada faixa da novela. Depende da duração da novela, depende de vários aspectos. Mas é um produto muito lucrativo. Depois de um certo período é apenas lucro. Todo o meu investimento já foi recuperado. Por isso, muitas emissoras gostam desse gênero. Ele tem uma outra vantagem que eu já estava esquecendo de mencionar, que é a questão da organização da programação. Eu tenho 1 hora por dia reservada para aquele produto e isso meio que organiza a minha programação, pois o público fica fiel àquela novela, consequentemente todo santo dia, naquele horário, eu tenho aquelas pessoas assistindo a minha emissora de televisão. Isso para um programador é muito sedutor. Série. A diferença da série para a novela antigamente era muito marcada pelo número de episódios que ia ao ar por semana. Isso é um fenômeno brasileiro. No Brasil, novela desde 63 vai ao ar todo dia e, nesse mesmo tempo, os seriados iam ao ar uma vez por semana. Lógico, haviam perversões desse modelo. Haviam novelas que não iam ao ar todo dia e haviam também séries que iam ao ar todo dia. Então, a diferença ficou também pela maneira como os episódios são construídos. O episódio de uma série é fechado dentro dele mesmo, é aquele mesmo grupo de personagens de todos os episódios, vivendo uma história diferente em cada episódio, sendo que a novela é uma coisa mais sequencial. Uma história começa no capítulo 20 e se desenvolve no capítulo 21, 22, 23, 24, vai se resolver lá pelo capítulo 26. E aí entra outra história no lugar e a novela vai seguir. Outra diferença é do ponto de vista do programador da emissora de televisão.
eu tenho uma novela no ar, eu tenho 1 hora por dia, de segunda a sábado, resolvida. Aquela novela está no ar ocupando esse espaço. Se eu quiser ocupar esse mesmo espaço com uma série, eu preciso de 6 séries diferentes. Ou seja, na época da TV Broadcasting, a grade da programação mandando na televisão, não era economicamente viável investir apenas nas séries, porque eu precisaria ter um número muito grande de séries para ocupar o mesmo espaço. Hoje, como a grade de programação não é mais uma coisa tão determinante, a série ocupou aqui no Brasil um espaço muito maior do que ocupava antigamente. O fenômeno do binge watching, que é o hábito de se assistir uma temporada inteira de uma série num dia só ou num fim de semana, favorece esse boom das séries no nosso país. E é bom a gente lembrar que a gente deve fazer justiça ao que as séries americanas fizeram pela dramaturgia de televisão. Hoje a vanguarda da criação de dramaturgia de audiovisual no mundo é a televisão. São as séries, a casa da inteligência e da ousadia criativa na dramaturgia hoje. O teatro, óbvio, sempre muito criativo, muito ousado, muito à frente do público, mas com um alcance que a gente sabe que o teatro tem, um alcance reduzido. Entre cinema e televisão, as séries americanas colocaram a televisão na vanguarda. Isso a gente deve à linguagem das séries. Minissérie. Usando uma linguagem bem tosca, bem, digamos, facilitando para vocês, minissérie é uma novela pequena. A diferença de série e minissérie não está no formato, no que você escreve. A diferença de série e minissérie está em fatores externos. Explico. Uma minissérie geralmente é integralmente escrita antes de ser produzida. É uma obra fechada. Diferentemente do que é procedimento no Brasil para uma novela. Uma novela geralmente é escrita enquanto é apresentada, ou seja, uma obra aberta. Além de ser uma obra fechada, a minissérie costuma ir ao ar em horários, em canais, em locais diferentes da novela. Costuma ser um produto mais nobre e um produto onde eu consigo falar coisas que na novela, que tem um compromisso com um público mais amplo, não se consegue falar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.